A parábola do bom samaritano é uma história que Jesus contou para explicar sobre amar o próximo. Amar é uma coisa prática, não é apenas falar palavras bonitas. Podemos conferir essa parábola em Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 37. Depois de determinar que para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e amar o próximo, o doutor na lei perguntou a Jesus quem era seu próximo. Em resposta, Jesus contou essa história. Durante uma viagem, um homem foi atacado por assaltantes, que o deixaram quase morto. Naquela região, havia muitos rochedos e buracos, e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para atacar as pessoas. Dificilmente ela conseguia escapar. Um sacerdote de Deus viu o homem ferido e passou sem que contudo o ajudasse, conforme diz o texto em Lucas, capítulo 10, versículo 31. Percebe-se que ele passa ao lado do homem ferido, e nem olha para ele, ignorando-o completamente, como se fosse uma pedra que ali estava. Da mesma forma um levita, que era uma pessoa dedicada ao trabalho no templo, também passou sem ajudar o homem ferido que ali estava caído, o que podemos observar no texto bíblico em Lucas, capítulo 10, versículo 32. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O samaritano escolhe arriscar-se e passar perto do homem que havia sido assaltado e violentado. Parar numa estrada e ajudar um homem semi-morto sempre será um risco. Imagine-se tomando esta atitude em um lugar deserto. Ele inclusive corria o risco de o acusarem do crime contra o homem. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: "E cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver." Quando terminou de contar a parábola do bom samaritano, Jesus perguntou-lhes: qual dos 3 viajantes foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então o perito na lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse pois Jesus: vai, e faze da mesma forma. Lucas, capítulo 10, versículos 36 e 37. Por meio desta parábola, fica claro que nossas ações importam mais do que as palavras, uma vez que elas representam o que realmente está no coração de cada um, e as palavras, por sua vez, podem ser ditas apenas da boca para fora. No ensinamento que acabamos de ver, percebemos que o samaritano amou de verdade aquele homem ferido, pois ignorou todas as diferenças que possuía com seu próximo e tê-lo ajudado da melhor maneira que pôde. Em 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus: quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez, pode ser até que esse próximo seja um inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola Jesus posiciona essa pergunta em sua forma correta. O ponto principal não é se perguntar: quem é o meu próximo? A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Agora vamos orar para que Deus nos transforme por esse vídeo, colocando em cada um de nós o dom como o daquele samaritano. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti, para que nos transforme como aquele samaritano, que sejamos bom, que possamos amar o próximo conforme nos ensinou Jesus na parábola do bom samaritano, que está escrito na Tua palavra em Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37, que nossos atos alcancem o próximo com amor, que possamos agradar a Ti, amando o próximo como Jesus nos amou, e possamos assim, alcançar a salvação. Amém.
Se você gostou desse vídeo, ajude o canal a crescer, deixando seu like e se inscrevendo. Assim, você receberá notificações de vários vídeos de oração e reflexões sobre a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida e de sua família. Até